Boa noite, pessoal. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje finalizar a disciplina de missões em língua de sinais. E hoje eu gostaria de apresentar um tema que é o finalzinho da apostila, que é o evangelismo, o discipulado e o aconselhamento. O evangelismo, nós vamos ter uma disciplina específica. O discipulado, uma disciplina específica. O aconselhamento, a gente já está tendo. Com relação à língua de sinais, para que a gente possa atender o surdo, nós precisamos, então, ter alguém que fale a sua língua. Então, o discipulado é o DNA da PIB, a igreja que eu congrego. Então, nós temos um lema que é vida na vida. Nós vamos vivendo, ensinando e trocando as informações, ao mesmo tempo que vamos evangelizando, nós vamos vivendo a vida e transferindo, cumprindo o ID de Jesus, que é fazer discípulos. Então, é através do discipulado que entendemos a importância dos relacionamentos. É como colocar em prática a vida na vida, pois implica em permanecer. Então, agora nós vamos ver um vídeo. Está aparecendo aí? Pessoal? Ok. Olá, estamos então de volta aqui com a nossa última aula desse bloco, onde estamos conversando sobre como implantar o Ministério com Surdos na sua igreja local, que faz parte do curso de Evangelização e Acessibilidade para surdos, certo? Nas aulas anteriores, né, nós comentamos aí todo o processo de iniciação do Ministério e nós falamos aí da aprendizagem da língua de sinais, como deve se dar, qual deve ser a motivação do coração, né, da pessoa. É um aprendizado para a vida ministerial, né, o que isso implica na realidade, como acolher esse surdo, né, como que esse envolvimento da pessoa que aprende a língua de sinais com a comunidade surda interfere no bom acolhimento da pessoa surda, seja ela criança, jovem, adulto, né, que estiver chegando para a gente atender ali na nossa comunidade religiosa. Enfim, diante desse início, a gente precisa ter um foco final, né? Acolhemos o surdo, já estamos preparados, as pessoas já sabem a língua de sinais, o culto já está sendo bem traduzido, né? A pregação da palavra está sendo entregue de uma forma correta. Vamos imaginar que já tem a tradução da Bíblia. Imagina, irmãos, que sonho, que maravilha será, né? Para que esse surdo tenha um acompanhamento de visualização dos textos bíblicos em casa, né? Estamos caminhando nesse processo de tradução da Bíblia, como eu falei lá no início do nosso curso, né? No primeiro bloco ainda. Enfim, vamos continuar falando então do acompanhamento do surdo quando é recebido, né? Esse acolhimento, como se dá? Você acolhe o surdo, você verifica qual o nível da língua de sinais, você tenta andar com ele o máximo possível. Andar com ele num sentido de acompanhamento discipulador, né? Você vai estar à disposição desse surdo, né? Ou a pessoa que traduz, né? Deve ter esse princípio de que ela
é um trabalho ministerial, né? É importante que ela dedique parte da sua vida para isso, sim. Muitas vezes a gente vai precisar dar um apoio na casa do surdo, né? Às vezes a mãe vai solicitar para a gente dar uma corrida lá, explicar o que o rapaz está falando, porque chegou mal, está chorando. Quantas vezes, né, a gente que já está no caminho há algum tempo, a gente passa por esse tipo de situação. É uma mãe que liga, meu filho está querendo se matar, imagina uma situação parecida com essa. Então, ela não consegue mediar a situação, não sabe o que está acontecendo. Então, a gente que está no meio ali, né, é a referência para aquela família, começa a se tornar uma referência, né? Além do surdo, você tem que ter o objetivo de atingir, né, de alcançar aquela família também, porque é uma família que passou por um processo difícil, nenhuma família está preparada, né, para receber uma criança com algum tipo de deficiência. Geralmente tem todo um processo aí, há um sofrimento inicial até que aquela família se adapte àquela nova situação, e isso para qualquer deficiência que chegue, né, na família da gente. Enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. Por que que aquela mãe age daquela forma? Por que aquele pai age da forma que age ou que agiu em algum momento? Enfim, e a gente tem que trabalhar tudo isso também junto com o surdo. Existe todo um processo, às vezes, de perdão que precisa ocorrer dentro daquela família, né? E a gente está ali como uma referência para ajudar, para mediar, para falar da palavra de Deus e para fazer esse acompanhamento ministerial, que muitas vezes ele é de alçada do pastor, às vezes, mas você, como intérprete de Libras, mesmo não sendo pastor, você muitas vezes vai ter que acompanhar, mediar e ser discreto, guardar para você o segredo daquela família ou daquele surdo, né? Existe todo um procedimento ético que é muito importante ser levado em consideração também dentro do ministério. É muito interessante que seja criado um código de ética, onde as pessoas que decidirem entrar, elas precisam aceitar aquelas condições ali, é como se fosse um contrato, para que as pessoas não entrem achando que é simplesmente chegar, vestir uma roupa preta ou fazer uma maquiagem bonita e estar lá diante do público. Muitas pessoas olham o Ministério com Surdos dessa maneira. O foco é interpretar, estar lá na frente, vou ter que estar lá todo domingo, mas esquece os dias da semana em que o surdo está lá sofrendo uma dificuldade de comunicação, seja com a mãe, seja com a esposa, às vezes com o filho, né? E muitas vezes a gente tem que estar disposto a ir lá, a estar presente nesses ambientes para acolher, para ajudar a administrar, ensinar como fazer, que realmente é uma dificuldade que acontece com bastante frequência, né, nos núcleos familiares em geral. Esse acompanhamento discipulador vai trazer, deve, né, trazer um fortalecimento para a vida espiritual desse surdo. Na verdade, você tem que trabalhar o surdo na integralidade dele, né? Ele é um ser espiritual, ele tem a parte psicológica que precisa trabalhar, tem toda uma questão, né, física, familiar, em que você deve fazer de uma forma muito cautelosa, né? Você também não pode simplesmente entrar lá na vida dele sem ser convidado. Não pode ser dessa forma. A gente tem que ser criterioso, né? Perguntar se quer ajuda, estar à disposição para que eles possam entrar em contato, não é verdade? E é claro que a gente tem a nossa vida também, né? Falando do intérprete de Libras ou do pastor de surdos, a pessoa tem que estabelecer limites também, né? Isso daí é um assunto para ser aprofundado em outros momentos, quando a gente for realmente trabalhar já dentro de um ministério que já começou a se estruturar, né? Então, a gente detalha melhor como fazer isso, vai estudar caso a caso, né? Cada situação de cada igreja, tá certo? De cada família também, né? De surdos. Mas o objetivo final de toda essa mobilização é que esse surdo recebido, acolhido, né, e que está desenvolvendo uma aprendizagem cristã no nosso meio religioso, ele entenda e se aproprie do conhecimento e seja resgatado
né, que receba essa boa notícia do Evangelho, entenda o plano de salvação e se fortaleça nesse caminho e se firme. E desde a partir do momento que ele entendeu a necessidade, né, que ele recebeu aquilo na língua dele e ele viu a maravilha que é, né, receber a graça do Senhor, a partir daí, preparar esse surdo para que ele seja líder do Ministério com Surdos, ele espalhe essa novidade entre os seus pares, entre pessoas que utilizam a mesma língua, porque uma pessoa surda fomentar é muito mais bem-vindo à comunidade surda, melhor ainda do que nós irmos lá, né? A gente faz esse primeiro caminho e vai com eles até o fim. É um caminho dificultoso, é árduo, é complicado, nós não estamos acostumados, temos que ir acostumando no meio do caminho com muita oração, né? Pedindo muita graça de Deus, né? Pedindo para Deus esclarecer a nossa mente, dar discernimento no momento de agir, no momento de não participar também, porque tudo tem que ser levado em conta. Vamos imaginar que a intérprete é uma mulher, né? O surdo é um rapaz, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente tem que agir com prudência, com cautela, sempre estar chamando alguém para estar acompanhando, o pastor da igreja, né? Se o pastor solicitar a presença, a intérprete vai. E aí, se for um caso de uma situação de o surdo quer tratar uma questão particular, né, de ordem masculina, tenta encontrar uma outra pessoa, um intérprete, ou um rapaz que possa lá acompanhar, que tem as características que a gente, né, preza de confidencialidade. E esse tipo de coisa precisa ser sempre trabalhada da maneira correta no nosso meio, né, evangélico, cristão. Nós precisamos ter esse discernimento, né, essa cautela. E assim, o surdo, sendo acolhido, sendo amparado nas suas dificuldades, ele vai fortalecer, vai conhecer e vai se apropriar daquele conhecimento. Ele vai querer estudar mais a Bíblia, quem sabe ele queira se tornar um pastor, fazer um seminário, e esse é o principal objetivo, né? Que surdos se tornem pastores e eles mesmos fomentem entre os surdos, lá no meio da comunidade surda, as boas novas do Evangelho. E assim, o Ministério de Surdos terá sempre continuidade aí, se ele estiver bem estruturado, doutrinariamente, né, embasado na palavra de Deus. Tá certo? Ficamos por aqui, concluindo, então, eu quero retomar com vocês tudo que nós conversamos, né, por um tempo aqui, toda essa movimentação no sentido de implantar o Ministério com Libras na sua igreja. Por que implantar? Né? Nós vimos os motivos, os números que são expressivos no meio da nossa comunidade brasileira, né? No meio do nosso povo, da nossa nação, nós temos um número enorme de surdos, que apenas 1% dessa comunidade toda se declara cristão ou que conhece um pouco do Evangelho, teve algum tipo de contato com esse Evangelho de Cristo, né? Então, irmãos, nós precisamos estar ali pensando, movimentando, colocando em oração, se você realmente sentiu a necessidade, entendeu o processo, né? De como as pessoas sentem, entenda que aquele surdo, ele tem aquele vazio, aquele surdo que ainda não recebeu a Cristo, ele tem o vazio que qualquer pessoa, qualquer um de nós tem antes de receber a Cristo. É aquele espaço que cabe Jesus Cristo, certinho ali, né? E a palavra de Deus, em vários textos, ela mostra para a gente que nós devemos fazer esse trabalho, está na nossa mão. Não é fácil, é trabalhoso, é cansativo, sim, mas qual trabalho ministerial não é verdade? Quem vai para uma missão tem que se preparar como para uma guerra. Nós vamos enfrentar indisposição do inimigo, pessoas vão se levantar contra, coisas vão dar errado no meio do caminho. Nós temos que estar em batalha, em oração, buscar sempre esse grupo de oração que vai nos apoiar. Tá certo? E isso realmente
é muito importante trabalhar em equipe, não trabalhar sozinho, procurar uma estruturação, né? Peça a Deus, se você ainda não sentiu, ou se você percebe que precisa de ajuda e as outras pessoas ainda não sentiram ao seu redor, ore, coloque na presença do Senhor. Às vezes a gente pode pensar que está demorando, mas o tempo certo é do Senhor. Ele responde quando ele acha que deve, e a gente deve estar preparado e à disposição. Importa que você se coloque à disposição do Senhor para esse ministério na sua vida, tá certo? Então, vou ficando por aqui, e eu quero que você pense aquele texto que se encontra em Romanos 10, onde se fala ali, como ouvirão se não há quem pregue, né? Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, pastora Osana. Pode se manifestar aí. Então, esse finalzinho, eu vou deixar para depois, então, o vídeo de Romanos, porque ficou o nosso tema, o nosso lema nessa classe. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, agora com a palavra, pastora Osana. Tudo bom, Cirlei? Tudo bem, pessoal? Glória a Deus. Então, tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo com o áudio? Sim, perfeitamente, pastora. Ah, joia, gente. Então tá. É um prazer enorme estar com vocês. Eu quero agradecer a Cirlei o convite para o Ministério DOT estar aqui representado hoje com vocês, para a gente ter esses momentos aí de bater um papinho sobre o trabalho ministerial com surdos, sobre discipulado com surdos. Queria me apresentar para vocês primeiro. Meu nome é Osana. Eu e meu esposo Sérgio, nós somos missionários da missão AMID. A AMID é uma missão aqui de Brasília, que começou aqui em Brasília e hoje tem projetos missionários na África, na Ásia, no sertão nordestino, aqui no Brasil. E nós fomos emprestados como missionários para o trabalho de tradução da Bíblia para Libras. Então, hoje, o trabalho do DOT, ele é vinculado a uma universidade, a Unevangélica, que é a Universidade de Anápolis, Universidade Evangélica de Goiás, que fica em Anápolis, Unevangélica. É uma universidade federal, particular, mas ela é confessional e ela tem um departamento de missões dentro da universidade. Olha só que coisa boa. E apoia vários projetos missionários, inclusive a tradução da Bíblia para Libras, que começou lá em 2017 como um movimento de tradutores, de surdos, de intérpretes. Nós fizemos 5 oficinas de tradução durante 3 anos, de 2017 até 2020, e em 2019, a missão Wycliffe Associates, ela chamou a liderança desse projeto e disse, olha, está na hora da igreja brasileira assumir o projeto de tradução, porque a Wycliffe Associates já tinha apoiado ali, então, com 3 oficinas, e ainda ia apoiar com mais 2. E foi, então, quando nasceu, em 2019, o projeto ligado à universidade. Hoje, o DOT ele tem cerca de 28 pessoas que trabalham sistematicamente na tradução durante 20 horas por semana. Os tradutores são surdos, nós, os missionários, os intérpretes, teólogos, biblistas, linguistas, nós somos o apoio logístico, teológico, de equipamento para os surdos, mas são os próprios surdos que fazem a tradução. As escolhas tradutórias são dos surdos. Para quê? Para que realmente fique uma versão em Libras o mais natural possível na língua alvo, que é a língua brasileira de sinais, ok? E aí, tendo esse panorama assim, geral sobre o projeto DOT,
a Cirlei pediu para a gente conversar um pouquinho sobre o alcance dos surdos, sobre o discipulado dos surdos. E eu lembro sempre de Abacuque 2,14. Qual é a missão? Qual é a Missio Dei? Quando a gente começa a trabalhar com missões, quando a gente começa a trabalhar com o evangelismo, a gente precisa estar realmente alinhado com a missão de Deus. A missão não é nossa. Por mais que pareça ser nossa, a missão não é nossa. A missão é de Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus para que a obra que é de Deus, ela se perpetue aqui nessa terra. E Abacuque 2,14 vai trazer exatamente esse alvo. Lembra quando você se converteu e a gente, muitas vezes, como crente, a gente dá uma resposta que é certa, mas às vezes parece uma resposta simples demais, né? Para que nós fomos criados? Para a glória de Deus. E muitas vezes a gente fala isso, mas a gente, por vezes, não entende exatamente o que é ter sido criado para a glória de Deus. E eu gosto muito de Abacuque 2,14, porque ele vai trazer uma clareza maior. Vai dizer assim: como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Amém? É lindo demais esse versículo. Você consegue imaginar aquele marzão enorme? Aqui em Brasília, no meio do Centro-Oeste, a gente não tem o mar, vive morrendo de saudade do mar. Mas eu fico lá imaginando o mar da mesma forma que as águas enchem o mar. Um dia, meus irmãos, o conhecimento da glória do Senhor vai se espalhar por toda a terra. E é isso que é ter sido criado para a glória do Senhor. Nós fomos criados para anunciar a glória do Senhor, para ajudar a espalhar o conhecimento da glória do Senhor por toda a terra. E isso inclui os surdos, inclui a comunidade surda. Certamente, durante o curso, eu ouvi ali a nossa irmã falando, certamente durante o curso vocês já pensaram um pouquinho, já se depararam um pouco sobre os números da comunidade surda no Brasil. Eu queria pedir para passar, só um instantinho que eu estou aqui, o telefone tocando, estou desligando. Enfim, quem são os surdos? Onde estão esses surdos? Então, a gente tem ali aquele censo, que é o censo de 2010, já fazem 13 anos, mas infelizmente é o dado que nós temos até hoje, né? É oficial no Brasil, que fala de 10 milhões de pessoas, 9 milhões e 700, né? Vamos arredondar para 10 milhões, de pessoas com problemas de audição no Brasil. E surdos profundos, problema com audição profunda, cerca de 3 milhões de pessoas. Menos de 1%, menos de 2% se declaram cristãos. E pelo censo do IBGE, onde que essas pessoas estão? Pode passar. Esses dados compilados são muito interessantes para a gente ter um mapeamento. 52% desses surdos, segundo o IBGE, são homens. 48% são mulheres. Eles estão predominantemente na região sudeste, 41%, mas também um bom número na região nordeste, 31%. Na região sul, 15%. E aí a gente fica com 7% no centro-oeste e 7% na região norte. 83% dos surdos estão em áreas urbanas, 17% em áreas rurais. E a gente tem um dado que, para mim, é o dado mais revelador, mais impactante em termos de alcance do surdo, em termos de estratégias de evangelismo, estratégias de discipulado dos surdos.
14% de 0 a 24 anos. Vai lá para o outro lado. Mais de 65 anos, 43%. Se a gente somar a partir de 45 para mais, a gente tem ali 89% dessa população. Não, desculpa, 69% dessa população. Mais da metade tem mais de 45 anos. Se a gente começar a pensar um pouquinho, irmãos, na história da educação de surdos no Brasil, a gente vai lembrar o quanto a educação de surdos sempre foi algo difícil. Ainda hoje está melhor, com certeza. Hoje já existem algumas escolas bilíngues. Hoje a gente já começa a ver surdos alcançando o ensino superior. Hoje a gente já tem um bom número de surdos com o ensino médio. Mas vamos lembrar disso há 30 anos atrás. A gente está falando de pessoas com 45 anos em 2010. Já se passaram 13. Então, a gente está falando de mais de 60% de uma comunidade que dificilmente teve acesso à educação de qualidade. E isso vai significar que, muito provavelmente, mais da metade dessa população não consegue ter acesso direito ao português. Por quê? Se não teve acesso bom à educação, à escolaridade, o português, que é uma segunda língua para eles, vai ser a minoria que vai ainda hoje ter a tranquilidade da leitura, do entendimento no português. Então, muita gente, quando a gente se depara, vai às igrejas falar sobre a tradução da Bíblia, a maioria das pessoas pergunta, e certamente na sua igreja tem gente fazendo essa pergunta: o surdo não é brasileiro? Ele não vai para a escola? Por que ele não lê a Bíblia em português? E a gente tem que lembrar que o português é a segunda língua desses surdos. A gente tem que lembrar que a língua que fala ao coração deles é a língua visual, é a Libras. Então, esses dados estatísticos, eles não são números vazios, números puros. Você, através desses números, você começa a perceber a importância da tradução, e a tradução por si mesma não é nada, porque não adianta ter uma Bíblia para o surdo se não tiver surdo para aquela Bíblia. Ok? Não adianta. Então, a tradução está sendo feita, Deus tem dado graça ao Brasil de ter esse trabalho de tradução, e isso é um milagre imenso que está acontecendo. Sirlei está aí aplaudindo, e é para aplaudir mesmo, porque esse é um sonho da comunidade surda, das pessoas que lidam com a comunidade surda há décadas, meus irmãos. Mas é a igreja, são os ministérios com surdos no Brasil que vai fazer todo esse esforço realmente valer a pena. Porque senão fica uma Bíblia traduzida para ninguém. Então, eu dou glória a Deus. Quando a Sirlei ligou e me convidou, eu disse assim: Jesus, glória a Deus, porque tem curso formando gente que quer trabalhar com surdo nas igrejas. Glória a Deus, porque tem gente que está tirando tempo da noite, depois de um dia de trabalho, certamente, mas para se capacitar para trabalhar com esse povo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, meu irmão, pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Pode passar, Sirlei. Olha o tema aí. Como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, certamente vocês sabem disso, não vai ser uma novidade para vocês, mas isso impacta na igreja quando a gente fala. Então, é um dado importante para vocês terem também. Existem mais de 400 línguas de sinais no mundo.
Levanta a mãozinha aí. Quem não sabia desse dado? Alguém não sabia desse dado? São mais de 400 línguas de sinais no mundo. E só uma delas, a ASL, American Sign Language, que é a norte-americana, tem toda a Bíblia traduzida. É de queixo, né, irmãos? É impressionante. Nós estamos no ano 2023. Pensa, há mais de 2.000 anos, a grande comissão foi dada para a igreja. E o alcance dos povos passa pela tradução. E só uma língua de sinais no mundo tem toda a Bíblia traduzida. A igreja brasileira precisa despertar, a igreja mundial precisa despertar para a tradução da palavra para a língua de sinais. São mais de 400 línguas de sinais, só uma tem toda a Bíblia traduzida. O Brasil está aí nesse esforço já há 5 anos trabalhando e precisa o quê? Precisa da igreja despertando, porque esse é um povo não alcançado dentro do nosso país. Pode passar. Olha outras realidades. Não há Bíblia em língua de sinais, a gente já viu. Mas aquilo que a irmã estava falando no vídeo anterior. Gente, não há centro de formação missionária habilitado no Brasil. Não há ministérios com surdos de ensino pastoral, por exemplo. Os pastores surdos que nós temos no Brasil são homens guerreiros que foram para um seminário de ouvinte. E o máximo que eles tiveram, e graças a Deus que eles tiveram, foi um intérprete interpretando. Mas vamos combinar aqui, meus irmãos, que glória a Jesus pelos intérpretes, mas a interpretação é só uma pontinha do movimento de acessibilidade para o surdo. É só uma pontinha. A gente precisa, no Brasil, começar a pensar em um currículo pastoral de formação de liderança voltada para o surdo, em materiais didáticos voltados para o surdo. Por quê? A cultura surda, a pedagogia surda, ela é essencialmente visual. Então, quando eu venho com um slide cheio de letrinha como esse, isso aqui é cultura ouvinte. Rapidamente você consegue passar o olho, você consegue ler os tópicos que eu estou aqui falando. O surdo não. Então, um material didático, uma apresentação para o surdo, uma aula para o surdo, precisa ter cultura surda. Por que os nossos seminários não têm surdos? Será porque eles não são chamados? Será que é porque eles não são vocacionados? Será que é porque eles não sentiram no coração que o desejo de ser pastores, de serem missionários? Ou será que é pela dificuldade de acesso desses surdos a missionários, a seminários? Então, é algo que a gente precisa pensar também. Eu tive agora em Anápolis para o lançamento de Romanos. Não sei quantos viu o lançamento de Romanos na terça-feira. E um dos surdos líderes desse projeto de tradução, que é o Gabriel, ele é de Uberlândia. E ele se mudou para Anápolis para poder trabalhar ali mais perto da Univangélica, dentro da universidade. E ele começou a frequentar uma igreja que já tinha um ministério com surdos, uma igreja batista lá. Essa igreja, ela tinha 2 intérpretes, né, que faziam ali a interpretação dos cultos, e, eventualmente, eles ofereciam uma EBD, mas não era uma EBD constante, né? Temática, às vezes tinha lá uma EBD, uma escola bíblica dominical, voltadas para o surdo. E a frequência de surdos nessa igreja
variava ali entre 3, 4 surdos. Quando tinha EBD, eles eram mais constantes, porque o ensino atrai, né? Mas a frequência era essa. Quando o Gabriel chegou a Anápolis e começou a participar, e o pastor começou a ver a competência desse surdo, a seriedade desse surdo, e as intérpretes conviverem com ele, começarem uma amizade ali, ele foi, então, desafiado a assumir a escola bíblica para surdos. E ele começou a partir de Gênesis. Queridos, ele não estava no meio de Gênesis e a escola bíblica já estava sendo frequentada por mais de 20 surdos. Um foi contando para o outro, que tinha um surdo dando a escola bíblica e que eles entendiam. Olha que coisa mais interessante. O que eles começaram a falar assim, agora a gente entende. Por quê? Como surdo, o Gabriel preparava todo o material, prepara todo o material didaticamente visual. E eles foram chamando. Mais de 20 surdos estão participando dessa igreja. Igreja acessível, querido. Não é aquela igreja que coloca apenas um intérprete, 2 intérpretes para fazer o louvor e a pregação no domingo à noite. Igreja acessível é o que realmente se prepara, não só para atender ao surdo, mas para ver o surdo como um obreiro daquela igreja, como um trabalhador, como alguém que vai poder alcançar os seus pares. Amém? Pode passar. Nesse cenário todo, surgiu, então, em 2017, o DOT Brasil. O que é DOT? Vem da sigla em inglês, Deaf, de surdo, Honand, de próprio, Translation, de tradução. Então, ficou em português, tradução bíblica própria dos surdos, ok? A gente tem aí trabalhado nesses 5 anos com essa equipe que eu falei lá no começo, pode passar. E o objetivo do DOT é entregar na mão de cada surdo no Brasil um aplicativo com toda a Bíblia traduzida. E isso gratuitamente. O que de graça recebei, de graça dai. Esse é o objetivo, esse é o sonho. É por isso que a gente se gasta dia e noite em oração, em trabalho, em mobilização, para que a Bíblia possa, dentro de pouco tempo, em nome de Jesus, estar toda traduzida em Libras para a comunidade surda. E eu quero desafiar você, se você ainda não conhece o aplicativo, corre ali depois desse encontro, baixa no iOS, no Android, é só ir lá na sua loja e botar Bíblia DOT, Bíblia DOT, e baixar o aplicativo. No aplicativo hoje a gente tem 18 livros já publicados do Novo Testamento. Nós fizemos uma parceria com a Rádio Transmundial, que faz aquele devocional presente diário, eles fazem um livrinho. Todo ano aqui em casa a gente compra aquele livrinho, a gente distribui para os vizinhos e a gente usa diariamente o devocional diário. E eles começaram a traduzir em Libras o devocional diário. Então, a gente fez uma parceria e está lá no aplicativo também, diariamente, um devocional em Libras, que você pode ler, aprender, se quiser aprender mais Libras, e passar para quem você quiser. É tudo gratuito. Sabe aqueles postzinhos que costuma chegar muito, assim, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, com versículo bíblico, com um desenhozinho, né? Uns postzinhos. Você pode fazer esse postzinho com a Bíblia em Libras. Vai lá no aplicativo, escolhe um trecho
e manda para os teus grupos, meu irmão. Você vai estar difundindo a glória do Senhor como as águas cobrem o mar, participando da Missio Dei. Lá no aplicativo você encontra também o glossário DOT. Uma das coisas que a gente se deparou quando começou a tradução da Bíblia foi justamente a falta de sinais em Libras para nomes, cidades, nomes de pessoas, cidades e termos bíblicos. Uma dificuldade. Para você ter uma ideia, só no capítulo 1 de Mateus, que vem toda aquela genealogia de Jesus, foram criados 40 novos sinais. Todos aqueles nomezinhos foram criados os sinais. E é magnífico o processo de criação desses sinais, porque só os surdos criam sinais. Vocês devem saber disso. E aí tem uma equipe de surdos do projeto que faz toda a pesquisa histórica, arqueológica, teológica sobre aquela cidade, ou sobre aquela pessoa, aquele personagem, ou sobre aquele termo bíblico, termo teológico, e leva para uma comissão de 17 surdos ao redor do Brasil. Eles trabalham com essa comissão online para a criação dos sinais. Eles estavam trabalhando agora há pouco na criação dos termos de Apocalipse. Olha, glória a Deus, daqui a pouco vai chegar aí para toda a comunidade surda o livro de Apocalipse. Lindo, todo com sinais. As 7 igrejas de Apocalipse, que algumas foram revisitadas, alguns sinais foram refeitos, aqueles termos, não, só Jesus, meu coração fica palpitando quando eu lembro disso. Esse é o objetivo, entregar na mão da comunidade surda. E aí, quando a gente fala comunidade surda, a gente precisa lembrar que comunidade surda é surdo e também ouvinte. E não é só ouvinte que fala Libras. Uma mãe de surdo, um pai de surdo, um irmão de surdo, um amigo de surdo, que não fala Libras, mas que está ali na causa surda, defendendo o surdo, também pode ser considerado comunidade surda. E o aplicativo vai servir para essa pessoa também. A gente lançou o livro de João, foi o primeiro a ser lançado sem áudio. E ali a gente começou a receber pedidos. Põe áudio, nós precisamos do áudio para poder acompanhar. Eu tenho um filho surdo, mas eu não sei Libras, eu quero ler com ele, eu quero acompanhar. Meus irmãos, começamos então todo um processo de, além da edição, da tradução e da edição, faz a gravação em áudio, em voz, uma voz linda de um irmão locutor. Então, você ali na Bíblia DOT vai acompanhar em Libras, em áudio e com o texto em português. Lá na sua igreja, por exemplo, tem aquele telão e o pastor, o pessoal lá da multimídia, coloca o versículo bíblico que vai ser explicado, explanado na igreja? Muitas igrejas estão fazendo isso hoje em dia, né? Com a tecnologia, muitas igrejas estão colocando no telão o versículo bíblico. Os crentes já nem levam mais a Bíblia para a igreja porque tem o telão. Mas, se lá na sua igreja tem isso, conversa com o pastor. Pastor, em vez de botar só o texto, vamos botar a Bíblia em Libras? Já atende o ouvinte e já atende o surdo. Atende os dois, isso é acessibilidade. Acessibilidade para os surdos que estão ali. Em vez do pobre do intérprete ter que estar fazendo toda a mensagem, todo o louvor e mais toda a leitura bíblica, já pega e já põe o que já está traduzido. Olha a bênção. Essa é uma forma também de você trabalhar a acessibilidade dentro da sua igreja. Eu vou lançando aqui as ideiazinhas, né? Vou lançando aqui para a gente ir pensando aí o como que a gente pode alcançar de forma prática, porque a ideia é essa, de forma prática. Pode passar.
A tradução que tem sido feita, queridos, ela é um novo paradigma de tradução. Em vez do missionário, lembra lá, tribo indígena? O missionário se preparava, ia para o campo, levantava o sustento, ia para o campo, aprendia a língua, aprendia a cultura, convivia com o povo, começava a traduzir sozinho. 40 anos depois, estava pronto o Novo Testamento. E glória a Deus por isso, por esses missionários que fizeram isso, né? Pessoas que se doaram. Hoje, a tradução, a tendência da tradução bíblica no mundo é a tradução comunitária. A ideia hoje desse novo paradigma de tradução é: quem é o melhor tradutor, se não o próprio povo? Eles conhecem a cultura, eles já conhecem a língua. Então, eles podem ser muito mais facilmente ferramentados para serem os tradutores da Bíblia para a sua própria língua. E nós, os missionários, somos os apoiadores. Apoiamos tecnologicamente, teologicamente, a gente apoia com a mobilização, apoia com os recursos, com a mobilização das igrejas, fazemos toda a gestão do projeto de tradução, mas são eles, os surdos, que são os tradutores. Pode passar. Toda essa história que eu estou contando aqui para vocês, ela está escrita nesse livro, Sinais de Boas Notícias. E é um livro muito interessante porque ele conta toda a história do projeto de tradução, desde 2017 até 2022, quando foi lançado o livro, o ano passado. E na primeira parte do livro tem a história das pessoas, como Deus foi fazendo aquele grande quebra-cabeça e que Deus foi juntando as peças que estavam espalhadas, uma no norte, outra no sul, Deus foi juntando. Surdos, intérpretes, ouvintes, missionários, gente que não conhecia nada de cultura surda, que nem eu. Deus foi juntando e ferramentando essas pessoas. Na segunda parte do livro, a gente conta toda essa história com fotografias. Por quê? A cultura surda é visual. Eles não querem ler toda aquela sopa de letrinhas, mas com as fotos, com a imagem, com legendas curtas, eles conhecem a história do projeto inteiro. E a terceira parte do livro são artigos que falam sobre a metodologia de tradução. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais profundamente, depois a Cirlei pode passar para vocês o link de onde vocês conseguem comprar esse livro, tá bom? Pode passar, Cirlei. Aqui é um quadro de como está o projeto de tradução hoje. Então, para traduzir, falta apenas Apocalipse. Bênção demais. São 405 versículos, significa ali cerca de 5% do Novo Testamento, e as equipes de tradução de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo estão nesse processo agora de tradução de Apocalipse. Falta gravar 6 livros. Marcos, Lucas e 5. O slide está desatualizado, porque Romanos foi lançado essa semana. Olha como Deus é bom. Então, falta lançar Marcos, Lucas, Gálatas, Hebreus e Judas. Gálatas eu acho que já foi também. Enfim, olha, Deus faz avançar. E a gente termina de lançar todo o Novo Testamento, entre tradução e edição, se Deus quiser, até o final desse ano. Se não conseguir até o final desse ano, mais tardar janeiro, fevereiro. E não é por causa da tradução, é por causa da locução, porque nós só temos uma pessoa fazendo locução, e ela é voluntária, e a edição que dá trabalho pra caramba. Mas, em nome de Jesus, Marcelo está dizendo, vai conseguir sim. Amém, Marcelo. Ora pelo irmão Dilson Santa Fé. Guarda esse nome. É um irmão abençoado que está doando o tempo, a voz, o talento dele na gravação desse material para esse projeto de Libras. Amém?
E aí, queridos, pode passar, Silene? As pessoas perguntam, como que eu participo? Queridos, olha quantos jeitos de participar. Baixa o aplicativo, divulga o aplicativo para todo lado, põe na sua igreja, começa a usar, começa a trabalhar esses livros com os surdos, faz EBD, tudo isso é forma de participar. Mas também intercedendo. A gente sabe que nada, absolutamente nada, é feito na terra se não for ligado no céu. A palavra diz isso para a gente. Então, a gente precisa de um exército de intercessores. Vocês não imaginam, ou podem até imaginar, porque são pessoas que também trabalham aí na obra do Senhor, então vocês sabem muito bem quanto drama cada um vive. Doença, problema financeiro, problema familiar, né? Problema com filho, e toda sorte de problema. Mas o inimigo, ele já está vencido, porque quanto mais problema vem, mais força o Espírito Santo dá, mais garra o Espírito Santo dá, e eu sei que isso só acontece porque esse ministério começou com oração. E a gente conta com intercessores no Brasil todo e em vários lugares do mundo. Usar, mobilizar, distribuir, interceder e, óbvio, apoiar financeiramente. Porque essa tradução, ela é gratuita. Mas ser gratuito não significa que não tem custo. Imagina um projeto que, de alguma forma, as pessoas não são full-time, são 20 horas por semana, mas são missionários que precisam comer, vestir, andar, morar, estudar, fazer tudo que todo mundo faz. Então, o projeto tem uma verba para sustentar esses missionários, ou pelo menos contribuir com o sustento desses missionários. Então, você também pode ser um apoiador dessa obra. Eu queria rodar o vídeo, porque a gente tem aí faltando. Vocês viram lá quantos versículos faltam para o Novo Testamento? 3.280 versículos. Então, nós fizemos o desafio 2023. Nós queremos 3.280 intercessores que apoiem o projeto de tradução com uma oferta única até o final do ano, que pode ser uma vez só, 2 vezes, 3 vezes, conforme Deus tocar no coração. Mas olha só, o vídeo é bem curtinho. Tecnologia é terrível, né? Às vezes é difícil, ainda mais ao vivo. Me ajuda aqui. Dá um clique duplo em cima do vídeo, Cirlei. Só dá um clique duplo para reproduzir. Como você tinha feito no início lá quando a gente fez isso. Aqui na guia. Isto. Amém? A gente tem esse videozinho, ele vertical para Instagram, para redes sociais. Meu irmão, quer distribuir esse vídeo, quer ser um mobilizador desse projeto, dobra teu joelho, pede graça para o Senhor, Cirlei manda para todo mundo. Amém. Isso aí, essa campanhazinha, e vamos conseguir, irmão. Amém. Que Amém. é R$120. Uhum. Muito, eu sei. É muito. Mas a gente pode
fazer em 2 vezes, em 3 vezes, em mais vezes, não importa. Nós temos até o final do ano para conseguir esses 3.280 para encerrar o Novo Testamento e liquidar todas as faturas que o projeto tem, em nome de Jesus. E já estamos sonhando em começar a tradução do Antigo Testamento. Olha o desafio. 3 vezes mais versículos. Se o Novo Testamento tem 7.000 e poucos versículos, o Velho Testamento tem mais de 21.000 versículos. Então, você imagina, durou 5 anos para fazer o Novo com 7.000, quantos anos vai durar para fazer o Antigo Testamento? Mas, se Deus mandar mais igrejas parceiras, mais intercessores, mais pessoas trabalhando, mais rápido a gente faz. É diretamente proporcional. Quanto mais pessoas se envolverem, mais surdos a gente pode contratar, trabalhar, ensinar, usar ali a mão de obra na tradução. Só depende de nós. Só depende da igreja brasileira. E eu trouxe para vocês, para a gente encerrar e partir aí para um momento de perguntas, se tiver, um trecho de Mateus 6, 9 a 15. Essa é a Samira, uma surda querida lá de São Paulo, e é a oração do Pai Nosso que eu separei para vocês. Para já botar no grupo também, Cirlei, para que as pessoas possam distribuir a oração do Pai Nosso em Libras. É só dar 2 cliques também. Cirlei, é só voltar lá no Google Drive, onde você estava antes, para reproduzir o outro, que isso aí é uma foto, né? E dá o duplo clique lá que já vai abrir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que a tua vontade aconteça no céu e na terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. E assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, que têm dívidas conosco, então nós não podemos ficar levando assim, o que nós fizermos, e as pessoas, assim como nós perdoamos, o Pai também vai nos perdoar. Agora, se nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, o Pai do céu também não vai nos perdoar. É que esse ainda não está... Ainda não está com áudio. Isso. Claro, queridos. Bênção, né? Bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, fiquem totalmente à vontade. Pastor Rosana, eu queria aproveitar o ensejo para perguntar, eu acho que eu tinha perguntado ao pastor Jair no outro dia, sobre essa questão dessa ideia que você falou sobre utilizar os versículos bíblicos já na igreja nos nossos telões, né? A gente sabe que tem já o aplicativo para iOS e Android. E para computador, vocês já têm alguma coisa que dá para utilizar, então, esses textos e passar nos telões, ou a gente terá que baixar isso do aplicativo para colocar isso na igreja e passar para o pessoal da mídia? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Recentemente, eu acho que tem coisa de 1 mês e meio, menos de 2 meses, a gente colocou a Bíblia já traduzida no site também, justamente para facilitar, porque a gente via que
pelo aplicativo, pelo celular, às vezes complicava. No YouTube, o YouTube serve apenas como um repositório para puxar para o aplicativo, e no site você consegue abrir no computador. Então, facilitou demais a vida, irmão Marcelo. Vai lá no site, dotbrasil.org. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Brasil.org. Será que eu consigo compartilhar? Ok. Aqui, ó. Conseguem ver aí já? Perfeito, perfeito. Novo Testamento. Já tem aqui os livros. Então, por exemplo, Romanos, que a gente... Deixa eu ver se Romanos já está. Não, porque ainda foi lançado terça. Mas vamos botar João aqui. Já tem aqui todos os capítulos. E, ó, tudo já está aqui. Então, é só você escolher o trechinho e colocar. A dificuldade é quando o pastor, por exemplo, quer só um trechinho entre, por exemplo, João 1, de 10 a 13. Ele quer só o versículo 12. Aí, nesse caso, precisa alguém lá da multimídia, alguém da igreja, editar, dar um trabalhinho. Mas, se for o trecho todo, ali o chunkzinho, e você tem também o capítulo inteiro, né? Você tem divididinho por chunk, lá no final o capítulo inteiro também. Então, Perfeito, perfeito. E nesses vídeos aí já tem áudio também, né? já, só o livro de Mateus e 1 Coríntios e Filemão que ainda não tem áudio. Ok, Porque ok. foram os primeiros a serem lançados. Obrigado João, aí. que é o primeiro, a gente já colocou. Obrigado, então. Isso aí é só para a gente poder passar para eles, se eles perguntarem, a gente sabe exatamente já onde é que está, então. Muito Exato. obrigado. Nada. Eu vou aproveitar, então, enquanto o pessoal ainda não faz pergunta, para te agradecer e, assim, olha, eu estou emocionada aqui, muito obrigada, pastora, porque eu estava numa angústia, porque, assim, não estava conseguindo conversar com aquilo que a gente tinha planejado, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou terminar essa aula? E olha, que presente de Deus! Nossa, maravilha! Eu sou uma entusiasta, eu amo o DOT, eu acho incrível, participei em 2020, foi uma experiência maravilhosa, e como intérprete, é poder falar a língua do coração do surdo. Eu tenho a minha forma de falar, mas é a minha segunda língua. A minha primeira língua é português. Agora, falar, quando vê o surdo, eu estou louca para ver o Apocalipse, que deve estar assim, uma coisa extraordinária, porque trazer para o visual É verdade. aquelas figuras, nossa, deve ter sido maravilhoso. Do jeito que eles fazem. Maravilha, maravilha. Pastora, e como é que é a sua experiência de ouvinte no meio da Surdolândia? Deus usa quem não é, né? No começo de tudo, eu ficava assim, Deus, desculpa a ousadia, mas eu acho que o senhor se enganou. Porque eu não conheço nenhum surdo, eu não conheço nem intérprete, eu não sei nada. Como que o senhor quer que a gente ajude nesse projeto, Deus? E ele não dá a glória dele para ninguém, não. Então, ele usa quem não é, porque quem já fosse muito esperto na comunidade surda podia pensar que fez alguma coisa. Então, a gente tem certeza que não fez nada. Foi o Senhor, né? A gente começou a trabalhar com os surdos sem falar Libras, sem conhecer exatamente a comunidade, mas quando Deus dá uma ordem, nós obedecemos. Né? E ele
mandou a gente, então, começar esse projeto de tradução, e foi assim, só milagre do Senhor acontecendo o tempo todo, né? Honrando os surdos, honrando os intérpretes, porque sem eles nada aconteceria, né? Então, os verdadeiros instrumentos são os surdos e os intérpretes desse projeto. Não somos nós, ouvintes missionários, né? E Deus tem nos dado o privilégio de amar, de conhecer, de hoje participar da comunidade, de ter filhos surdos, de ter filhos intérpretes, de puxar a orelha, de caminhar junto, orar junto, de ajoelhar e orar junto, né? Então, tem sido assim, um privilégio. Está sem áudio. Então, eu tenho que dar a palavra-chave, é vida na vida. É verdade. É verdade, Silene. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, muito obrigada. Obrigada. Pastora Rosana, muito obrigada pela partilha. Ô, Viu? Jamile, então... Eu falo quando a gente se envolve com a causa nos persegue. Eu fui num evento, no aeroporto eu trovei com um monte de gente surda, sabe? Eu falei, olha só. E eu não sabia comunicar com eles, a vontade era comunicar, né? Uhum. Mas, ó, o Chile, eu já tenho meu nome. Por causa do óculos, e Elis, né? O L. Já tem meu nome no mundo surdo. Me deram o meu nome. E a pastora também não se apresentou. Qual é o seu sinal? Qual é o seu sinal, nome, Libras? Está vendo a franja? Então, é o H de Osana passando na franja. Legal. Muito obrigada. Eu também defendo a causa. Mas em outra dimensão, né? Eu sou mãe de um autista. O Senhor te abençoe. A Jamile levantou a mão. Isso. Boa noite, pastora. É uma dúvida sobre a tradução. Eu queria saber se tem muita diferença da tradução feita por um intérprete, ele ali aparecendo na pessoa, e a tradução com só o sinal, as mãozinhas aparecendo, porque agora que eu estou tendo contato com esse mundo, né, assim, das Libras, eu percebi que lá na minha faculdade tudo é traduzido. Tu vai na lanchonete, tu pega o cardápio, tem escrito lá, por exemplo, coxinha, aí tem a mãozinha lá embaixo fazendo sinal. Aí eu queria saber se tem muita diferença desse do sinal, né, da tradução só com o sinal e a mão, e quando a pessoa está traduzindo. Eu acho que a Cilei pode responder até melhor que eu. Na verdade, diz a soletração, né? A, B, C, D, né? Coxinha, isso aí, né? Foi isso, Jamile? Isso. Assim, é que, na verdade, se nós vocês viram ali um trechinho pequeno da Bíblia. Se fosse soletrar, já teríamos perdido ali assim, então, existe uma gramática que transforma a fala do surdo, como ele coloca nesse visual aqui. Então, sinais, expressões, um sinal pode ser modificado só com uma expressão, uma frase pode ser modificada com uma expressão. Então, essa soletração pouco resolve, porque se o surdo não conhece a palavra, se vai estar em português ou letrinhas, pouca diferença vai fazer. Então, teria que ter, a coxinha é aquele sinal assim, né? Coxinha de frango. Agora já tem coxinhas de outras coisas, né? Já coxinha de carne. Eu digo, carne? Como assim? Não é carne, é carne. Então, essa diferença, diz assim,
lógico, né? Já é, mas assim, quando o surdo vê que tem alguém tentando falar a língua dele, ele se sente muito feliz. Depois a gente vai falar, não sei se pode falar agora, mas eu ia até pedir para o Marcelo, que nós participamos do Vox Surdos, como é que foi a experiência dele, o ouvinte no meio dos surdos? Graça e paz a todos. Eu, a Marli e a Cilei tivemos uma experiência incrível, final de semana em Itajaí, na igreja católica Dom Bosco, quando tinha um evento, o terceiro evento de carros antigos aqui da região, e um grupo de surdos chamado Woke Surdos de Itajaí, no caso, mas eles fazem parte do grupo a nível nacional. Tinha quase umas 30 pessoas, mais ou menos, lá. Uhum. E alguns deles, eles vocalizavam alguma coisa, a gente entendia algumas palavras, mas outros, obviamente, né, eles não tinham nenhum tipo de som, a gente não entendia nada. Então, alguns sinais, algumas expressões a gente entendia e outras, obviamente, não, porque a gente não conhece Libras, somos apaixonados pelo trabalho, estamos sempre caminhando aí com a Cilei, que é essa grande entusiasta. E daí o que a gente fez? Eu ajudei a entregar a literatura que a gente levou da Sociedade Bíblica, o informativo do DOT, ajudei eles a abrir o celular e instalar o aplicativo do DOT. Claro, vimos lá os carros antigos e tal, mas o nosso foco principal foi atender eles, abraçar eles, ver o sorriso deles. Depois gravamos um vídeo do final do dia, no outro dia, desculpe, deixamos pronto e publicamos na nossa rede social, no Instagram, e deu já umas 700, 800 visualizações. E eles também repostaram o nosso vídeo no Woke Surdos Oficial Brasil. Glória. Então, foi assim, simplesmente incrível. Mesmo a gente não falando, não sabendo a língua de sinais, né, a Libras, nós conseguimos interagir com eles. Claro, a Cilei estava com a gente, mas foi possível a gente interagir e foi um momento extraordinário. Amém. Glória a Deus. Olha que legal, gente, que legal. E saber que a igreja do Senhor está por trás e fazendo isso, e levando a Bíblia. Poxa, isso dá um fôlego para a gente imenso. É verdade, precisa ver a alegria deles pegando o celular e vendo assim, nossa, eu tenho a Bíblia na minha língua. Não, foi uma experiência maravilhosa, né? Glória. Mas, pastora, eu não sei se a gente está tomando mais o seu tempo. Não, estou tranquila. Quando a gente então começa a falar de tradução, de surdo, de comunidade, a gente vai longe. Assim, nós precisamos fazer um intervalo. Eu não sei se a gente faz o intervalo agora e logo depois vem a fala da Elis. Marcelo, pastor aí. Sim, vamos fazer um intervalo bem rápido de 5 minutos apenas, para a gente já voltar e passar para a Elis daí. Tá. Pastora, então fica bem à vontade, se quiser ficar com a gente, nós vamos estar falando de um outro assunto. Eu não sei se a Elis vai tocar em alguma coisa de tradução, porque a Bíblia DOT também é uma ferramenta para cegos, porque ele tem o áudio. O áudio, sim. Né? E para pessoas que sabem o português podem ler, vai estar. E assim, a Bíblia vai estar na mão dele em qualquer lugar, numa sala de espera, no ônibus, em qualquer lugar ele vai podendo estar ouvindo, lendo e vendo. Exatamente. Essa é a ideia. Tá bom, então. A gente volta daqui a pouquinho, Elis. Oi, Cília, se a pastora Rosana quiser ficar, eu vou falar sobre várias outras deficiências. Você falou do surdo, né? Eu só vou citar da inclusão do surdo também, mas não vou entrar em detalhes. Eu vou estar entrando em detalhes mais sobre o autismo, né? Que é o que está, não na moda, mas o que está tendo muita dificuldade dentro das igrejas. É verdade. Queridos, vou ficar assim, com certeza que eu estou curiosa para entender mais. E eu quero agradecer muito ao Senhor, em primeiro lugar, pela vida de vocês, por todo esse empenho,
pela vida da Cília, chamando a gente, acompanhando já há tanto tempo, né, amiga? E lutando junto, e batalhando, e divulgando. Glória a Jesus. E por essa oportunidade também, foi bênção demais, bênção mesmo. E estou aqui, vamos em frente.